Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais um devocional e reflexão da palavra de Deus com a pergunta: Deus abandonou Jesus na cruz? Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer o santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muitas pessoas não entendem como Deus abandonou Jesus na cruz. A Bíblia registra que no momento da crucificação, o próprio Jesus afirmou que se sentia abandonado pelo Pai ao exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? Nunca de respeito no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Mas como podemos entender essas palavras de Jesus? Será que esse abandono foi mesmo real? Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A primeira coisa que precisamos considerar é que esse episódio que mostra que Deus abandonou Jesus na cruz tem por base uma passagem do Antigo Testamento. Na verdade, ao pronunciar essas palavras, Jesus estava citando, no que diz respeito ao livro de Salmos, capítulo 22. A declaração: Deus meu, por que me desamparaste? Consiste nas palavras introdutórias desse Salmos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A palavra desamparaste traduz a palavra hebraica yazab, que significa desamparar ou deixar. Mas na cruz, provavelmente, Jesus pronunciou essa frase em aramaico. E quando Marcos traduziu essa declaração para o grego, ele empregou a palavra eketalepto, que significa desertar, abandonar, deixar para trás ou desamparar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. No tempo de Jesus, a Escritura ainda não tinha sido organizada em capítulos e versículos. Então, quando alguém queria se referir a algum texto sagrado, a pessoa citava as palavras iniciais desse texto. É particularmente importante saber disso para entender que, ao pronunciar essa frase, Jesus estava apontando para o cumprimento no que diz respeito no livro de Salmos, capítulo 22, e não apenas para a sua frase inicial. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O abandono do Messias e o cumprimento da Escritura, no que diz respeito no livro de Salmos, capítulo 22, é um salmos messiânico, mencionado em várias passagens do Novo Testamento. Esse salmos traz, de forma profética, várias cenas da obra da redenção. Amém? E quando analisamos esses salmos atentamente, percebemos que ele explica de maneira clara
ou significado de Deus ter abandonado. Jesus na cruz, inclusive com base nesses salmos, entendemos que o abandono do Messias não foi poético ou figurado, mas foi real. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A angústia do salmista, registrada nesses salmos, prefigurava a angústia final do Messias. O grito desesperado de abandono, no verso 1, é seguido por uma reflexão no verso 2, em que o salmista aprofunda o seu sentimento de desamparo, dizendo que Deus não responde o seu pedido de socorro. Mas, no verso 3, o salmista declara que Deus é santo, que Ele está entronizado nos louvores de Israel e que jamais Ele deixou desamparado o seu povo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas, diante dessa realidade, surge a pergunta: por que Deus o tinha desamparado então? O salmista responde essa questão no verso 6 do mesmo Salmos, ao dizer: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Isso quer dizer que o abandono descrito nesse salmo não era devido a uma falha em Deus, mas era motivado pelo estado singular em que o aflito se encontrava. Nesse ponto, podemos então olhar para o Novo Testamento e enxergar como todo esse cenário se cumpriu em Cristo. Amém? Quando ele foi moído na cruz por causa dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ao se sentir abandonado por Deus, Jesus Cristo estava cumprindo as Escrituras e executando o plano da redenção concebido ainda na eternidade, antes de o mundo ter sido criado. Então, no momento oportuno, conforme o decreto divino, o Filho de Deus, absolutamente puro e perfeito, tomou sobre si todo o pecado do seu povo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus foi abandonado para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. O apóstolo Paulo explica que Cristo se fez maldição por nós. No que diz respeito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Isso quer dizer que Cristo, aquele que jamais conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No que diz respeito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Essa é a essência da expiação. O Deus encarnado ocupou o lugar do pecador diante do juízo divino. Mas a Bíblia diz de forma muito clara que o pecado causa a separação de Deus. Então, ao tomar sobre si o nosso pecado, Cristo experimentou a separação do Pai em seu sentido mais real possível. Por isso, na cruz, Cristo experimentou o próprio inferno. Ele tomou até a última gota do cálice da ira de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas o abandono de Cristo não foi definitivo. Tão logo ao consumar sua obra,
Jesus Cristo entregou seu Espírito ao Pai. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Depois, ao terceiro dia, ele foi ressuscitado dos mortos e tão logo foi exaltado à destra de Deus, na glória celestial. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 19 ao 23. Amém? Então, sim, Cristo foi absolutamente sincero quando declarou ter sido abandonado pelo Pai. Negar esse princípio é o mesmo que esvaziar o Evangelho. Dizer que Jesus não experimentou essa separação é o mesmo que dizer que ele não tomou sobre si o nosso pecado e, consequentemente, não salvou ninguém, já que então não houve nenhuma expiação, nenhum sacrifício vigário. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas a boa notícia é que o abandono de Jesus foi real, para que hoje também nós pudéssemos ter uma comunhão real com Deus. Portanto, quando nós falamos que Deus abandonou Jesus na cruz, essa verdade deve ser tomada adequadamente à luz da doutrina bíblica, da expiação que revela a forma como o Deus triuno planejou, executou e explicou a obra da redenção na vida do seu povo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nossos corações. Deus lhes abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.